Qual é, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um Colecast. E vocês pediram, e a gente está aqui para atender. Hoje nós vamos falar sobre religião, é isso mesmo, e uma religião de matriz africana, Umbanda e Candomblé. Mas primeiro, vocês sabem que o nosso parceiro Tipocan, Papelarias e Brinquedo, tem a promoção do Colecast. A Tipocan, Papelaria e Brinquedo, se você tirar um print, ó, você tem um desconto exclusivo do nosso canal. Então não perca a promoção, tira o print e vai lá. E para falar sobre Umbanda e Candomblé, eu vou conversar com ele, que é o Baba Antônio. É isso? Falei certo? Sim, Thiago, tudo bem? Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Você pode falar babá ou babalorixá. Eu tô tomando uma coça, vocês me desculpem, mas eu tô treinando. Baba Orixá. Isso, babalorixá. Antônio. Antônio, seja muito bem-vindo, tudo bem? Dá um oi pra galera aí. Oi, pessoal, boa tarde, porque agora está sendo gravado este horário. Estou aqui junto com o Thiago, nesse podcast, para a gente tirar algumas dúvidas e mostrar informação para aquele que é leigo na situação, desmistificar o medo que as pessoas têm da religião africana, né? Então, tudo que ele me perguntar, vou falar com bastante clareza, para que todos que assistirem entender que a nossa religião é de paz, é amor, de prosperidade, é de família, é tudo de bom igual às outras. É isso aí. E o Colecast está aqui para isso, para levar informação até você. Então a gente não vê religiões, a gente não vê denominações, a gente está aqui para dizer sobre pessoas que fazem na nossa região, né? E estamos falando com alguns líderes de religião. E vocês me pediram, estou aqui falando com o Antônio, que é o líder da casa. É a Casa de Axé, qual é o nome da Casa de Axé? Então, a nossa casa chama-se Ilê Axé Ogunjá Oriunlá, né? Como eu ia decorar, gente, exatamente. Porque é o nome africano. Como, né? Aqui a gente cultua a parte de Umbanda e a parte de Candomblé. E o meu orixá vem, né, do Candomblé, porque eu fui feito no Candomblé, que é a minha segunda passagem pela espiritualidade, que no decorrer da conversa a gente vai explicando tudo isso. Então, nossa casa, ele é Axé Ogunjá Oriunlá, que é situado aqui no Alto do Retiro, em Cordeiro. Eu tenho esta casa aqui, tem mais de 20 anos neste local, mas eu já tenho a espiritualidade muito mais anos do que isso. Mas aqui neste local, tem 20 anos aqui, neste local. Olha. Entendeu? Ô Antônio, mas quando surgiu, quando você conheceu essa religião e falou assim, poxa, gostei, quero seguir essa religião, quando surgiu isso na sua vida? Então, Tiago, eu já venho de família ancestral, ou seja, o meu avô, ele era espírita, né? Exatamente. O meu avô era espírita. Então, eu nasci dentro disso, né? Aí passou muitos anos, ele ficou muito velho, ele veio a falecer e eu ainda era muito novo. Então, ele não teve aquela passagem de geração, de pai para filho, ele não deixou ninguém, né? Dentro da espiritualidade que desse continuidade. Então, o teu pai não seguiu os caminhos dele? Não, a minha mãe não seguiu. Tua mãe. Exatamente, não seguiu, né? Então, por um bom período, eu fiquei assim, longe da espiritualidade, porque eu era muito jovem, né? Eu tinha vagas lembranças dele vivo e da espiritualidade em si. Então, de acordo com que eu cresci, né? Lá para os meus 15, 16 anos, foi aonde que eu comecei de novo a despertar, a conhecer a espiritualidade outra vez, né? E aconteceu desta forma. Eu tinha um amigo meu, né, que da mesma faixa etária de idade, falou assim, Antônio, vamos visitar um terreiro? Aí eu logo levei um susto, porque há muito tempo que eu fiquei com medo. Primeira impressão que dá às pessoas quando fala de terreiro é medo, porque as pessoas, e muitas pessoas, por causa do preconceito, associam espiritualidade com o diabo. Aí existe esse medo, esse rancor, né? Até mesmo porque, né, outras religiões, não falando mal de nenhuma religião, mas tem outras religiões que faz isso o tempo todo, né? Fala que a espiritualidade é diabo, né? Cresceram nas custas da espiritualidade, né? Porque, infelizmente, o ser humano é assim. É muito mais fácil ele colocar a culpa no diabo do que ele aceitar os próprios erros e as coisas erradas que ele faz, né? Então, o ser humano, ele precisa comprar um culpado para os erros da vida, uma parte material.
Mas então, voltando, né, lá onde eu estava, para não fugir muito disso, que é muita Fica à informação, vontade, fica à vontade. né? É muita informação que se tem para dar, né? Até mesmo para tirar esse medo das pessoas de querer entender a espiritualidade ou a religião do outro, ou seja, ou respeitar pelo menos, né? Porque religião é uma coisa assim de encontro pessoal, com o seu coração, com o seu íntimo, é um encontro, né? Religião é um encontro com o seu emocional, com tudo seu. E cada pessoa tem um encontro, né? De uma forma de encontrar Deus, que é universal, onipotente. Na nossa religião, com nomes diferentes, mas Deus é um só para todos, né? Então, voltando lá ao assunto, lá de trás, meu amigo me convidou, eu fui. Eu pedi, só um parente, o terreiro é um nome pejorativo ou não? Ou legal? Não, terreiro é o nome certo. Pode falar terreiro. Pode, é terreiro. Que eu falei casa de axé, sim. Mas também tá certo. É, porque na Umbanda se usa outros nomes, terreiro, centro. Mas na parte de candomblé a gente fala ilê, quer dizer casa de axé. Então se eu falar assim, o terreiro, lá no terreiro, eu não tô sendo desrespeitoso. Não. Entendi. Não. Agora, se você falasse assim, vou lá na macumba, aí você já estaria... Eu vou te perguntar sobre isso. Você estaria, né, ofendendo. Para quem é espírita, é uma ofensa. Entendi. Aí eu explicaria depois disso, quando ele vai chegar lá. Né? Aí eu fui. Cheguei lá, na primeira vista, assim, eu fiquei meio que decepcionado, porque eu fui e ninguém me deu atenção. Eu fui lá assim... Você não precisa falar o lugar, mas você pode falar a cidade ou ficar ruim? Não, aqui mesmo, em Cordeiro. Foi aqui em Cordeiro? Foi, né? Porque antigamente existia muito poucos terreiros. Agora tem muitos terreiros, né? Tinha os mais velhos. Aí eu fui até num terreiro até mais velho. Chegou lá, assim... Eu não tive atenção das entidades, eu fiquei meio excluído. Aquilo me deixou meio decepcionado. Aí, falei, não vou voltar mais lá. Falei com meu amigo, não vou voltar mais lá não. Fui lá, ninguém olhou para nós, ninguém viu que a gente precisava de uma palavra ou de um acolhimento. De um acolhimento, né? Aí eu não senti acolhido. Aí, lá não vou mais não. Aí, numa próxima, ele falou assim, então vamos no outro, que eu posso até falar o nome evidente, porque ela foi uma pessoa muito importante da minha vida, que chama-se Mãe Margarida, né? Que já faleceu, já é falecida. Ela teve o maior centro de Umbanda dentro de Cordeiro, né? Que ficava em frente ao Brizolão. Ela teve um dos maiores centros de Umbanda dentro da cidade. O nome dela é Mãe Margarida. Margarida, exatamente. Então foi lá que eu me despertou, né? Lá que eu fui acolhido, né? Eu cheguei lá e aí olhei para todas as entidades incorporadas, eu olhei para um preto velho, né, que estava lá no cantinho, de um senhor muito conhecido na cidade também. E não tinha mais ficha, não tinha mais vaga para falar com aquele preto velho. Aí eu falei com a pessoa responsável, se eu ficar aqui no final, será que eu posso ir lá conversar com o vovô? Aí ela falou assim, eu vou lá perguntar ao vovô. Aí o vovô, ela veio e falou assim, você pode esperar, que ele falou que vai te atender. Aí eu falei assim, que até que enfim, né, acho que alguma entidade me enxergou que eu preciso ser acolhido, né? E quando você tem 15 anos, você precisa ser acolhido numa parte de religião. Ou você é acolhido... É uma idade confusa, exatamente, porque você nem é criança e nem é adulto, exatamente, você fica meio perdido, né? Hoje ainda precisa muito mais, porque antigamente, né? É verdade. Não existia tantos problemas que tem hoje, né? Sim. Então, ser adolescente, né, era muito melhor do que ser adolescente hoje, no mundo que vivemos, né? Então, quando eu cheguei perto dele, ele me acolheu. Ele praticamente me pegou, me chamou de criança, de filho, era tudo que eu precisava ouvir. Filho. E falou um monte de coisas bonitas, ele me acolheu. Ele falou da espiritualidade, então aquilo assim foi maravilhoso para mim. Te fez bem. Me fez muito bem. Mas lá no fundo eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo, porque eu era uma coisa nova para mim, e eu fiquei com medo, receioso. Aí custei a voltar, né? Não voltei mais lá. Foi aí que eu conheci uma outra pessoa, um outro pai de santo, tá entendendo? Também que me acolheu, né? E começou a minha trajetória da parte de Umbanda, né? Ali fiquei com ele,
comecei a ter meus aprendizados, né? Porque tudo existe um aprendizado e ele é oral. Nós, umbandistas e candomblecistas, não seguimos um livro. O livro vem oralmente, o conhecimento vem oral, né? Ou as entidades trazem o conhecimento dela para nós, né? No sentido vibratório que ela está, seja o preto velho, seja o caboclo, seja o Exu, ou seja outras entidades, ela traz a evolução dela, ela traz o conhecimento dela para nós. Ou, né, o pai, o sacerdote, tem o conhecimento de começar a nos ensinar como funciona toda a grandeza que é vasta e muito grande de se entender. Então, o conhecimento espiritual, ele é médio a longo prazo. Você não aprende espiritualidade, você vira devoto, mas você não aprende de uma noite para o dia, porque existe muito mistério na espiritualidade que precisa ser desbravado a cada vez que você vai evoluindo, vai aprendendo. É que nem você ser, né, um membro de qualquer religião, você é só seguir, né? Você se encontrou, segue. Mas se você quer evoluir para um cargo, ou para, né, evolução, ou você quer ser, você precisa aprender em todas as religiões, você tem que evoluir, você tem que crescer dentro dela, para até você ter a condição de ser pai ou ser mãe, ou ser um líder religioso dentro da onde você cresceu, ou da denominação que você nasceu. E esse estudo, por exemplo, para a pessoa ser hoje um pastor de uma igreja evangélica, ele tem a teologia, né? O padre também, ele estuda teologia católica, né? Esse estudo é o quê? Já que não tem nada escrito, vocês não seguem nenhuma, tipo a Bíblia evangélica, vocês não têm um livro, como você falou. Então, é falado. Exatamente. Como tem esse aprendizado para a pessoa, tipo, não sei se devo falar consagrar, não sei, eu estou errado? Não sei. Você é um baba, né? E para você chegar lá, quais são as etapas? Qual é o requisito? Então, exatamente. Então, na parte de Umbanda, né, a pessoa tem que estar preparada e ter a evolução dentro da espiritualidade para ele poder dar para você o que ele tem. Um pai de santo, uma mãe de santo, um sacerdote, ele só pode dar para o filho aquilo que ele tem no sentido consagrado de evolução, né? Na parte de Umbanda, quando você começa a fazer parte e começa o seu desenvolvimento espiritual, uns nascem para ter o dom de sacerdote, então ele vai crescer, vai evoluir, tem as etapas e obrigações, se fala, né, dentro da Umbanda, então quanto do Candomblé, um pouco diferente as obrigações, né? Uhum. E as hierarquias também um pouco diferentes, com nomes, etc. Mas, para você chegar a um sacerdote, você tem que aprender. E na Umbanda, hoje já existem cartilhas, né? Da Umbanda, existem cartilhas, livros para, na atualidade, se seguir, né? No Candomblé já não existe, porque é um aprendizado oral. Ele é extremamente oral. Então, para você ser um sacerdote de Candomblé, você tem que passar por toda uma oralidade de aprendizado, servindo. Então, não é estudando no livro, é servindo, né? Porque Candomblé se aprende, a Bíblia do Candomblé é na cozinha. Tudo acontece na cozinha, porque Candomblé tudo é comida. Tudo se faz com comida, com a energia da natureza. É mesmo? Exatamente. E Candomblé nós cultuamos os deuses da natureza. E hoje você é o baba tanto do Candomblé quanto da Umbanda? Como da Umbanda. Você chegou nos dois ali. Sim. Então, eu tive a minha evolução na parte de Umbanda, né? E chegou um certo patamar que eu precisava aprender mais, eu precisava mais. A minha espiritualidade pedia mais. Por exemplo, se você faz parte da Umbanda, o Candomblé pode cuidar de você. Mas se você for do Candomblé, a Umbanda não pode cuidar de você. É mesmo? Exatamente. Tem essa diferença aí? Sim, por causa da evolução. Entendendo? Quem é feito no Candomblé fica um pouco evolutivo, vamos dizer assim, um patamar mais evoluído. Entendendo?
do que a parte de Umbanda. Então, quem vem de Umbanda pode ser cuidado e evoluir do candomblé. Quem é do candomblé, ele não pode, assim, depois que ele é feito no santo, ter suas obrigações, ele não pode se diminuir, ou seja, regredir, né? Você faz uma faculdade, você não pode Só ver voltar a se eu estudar de entendi. novo, Então, entrando no segundo grau. entendi. Então, tipo, uma denominação, ela é um pouco mais evoluída que a outra. Tipo assim, eu tenho que passar por essa. De hierarquia, sim, De de hierarquia. Evoluída de hierarquia. Por isso, entendendo? Que não pode, sim, quem é de candomblé, ser cuidado na parte de Umbanda. E quais assim, eu sei que talvez seja inúmeras, não dá para você falar toda, mas quais são assim as principais características que diferencia o candomblé com a Umbanda? Assim, Sim. se eu fosse, por exemplo, hoje fazer um trabalho sobre isso, as principais características, quais seriam? Então, qual a diferença? Todos dois, o candomblé e a Umbanda, vêm da África, mas através dos negros escravos. Foram os escravos que trouxeram a religião para o país. Entendeu? Então, como os escravos, eles não poderiam gritar Parrei Yansan ou Gunhê, o que eles tiveram que fazer? Parrei Yansan são entidades? São orixás. Orixás. Exatamente. Depois você vai me explicar também Sim. sobre isso. Né? Lá na senzala eles faziam os toques, as danças. Então, para eles não serem chicoteados, até mortos, o que eles fizeram? Colocaram os santos da Igreja Católica, que tinha aquela característica daquele orixá. Que os donos da fazenda, a grande parte era católico. Sim, extremamente. Uhum. Então, aquele santo que tinha a característica daquele orixá, eles começaram a falar que aquele orixá que eles estavam dançando, invocando, era o santo católico. Por isso que existem alguns santos que a imagem é a mesma da Igreja Católica. Sim, exatamente. Por causa... Para poder proteger a fé deles lá para os Exatamente, porque se eles não fizessem assim, eles faziam o assentamento do orixá e botavam a imagem, entendendo? Para cobrir. É a única forma da espiritualidade ter sobrevivido dentro da senzala, ou a parte de candomblé. Então, a Umbanda é extremamente brasileira. Porque os negros... A Umbanda é brasileira? É extremamente brasileira. Porque o primeiro ancestral do nosso país são quem? Os índios. Né? E na Umbanda são os caboclos, né? Índios antigos com nomes Tupinambá, Jurema. Calma aí. Muita informação, não posso perder isso. Então, quando eu falo o caboclo, né? Caboclo. Essa entidade caboclo é uma alusão aos índios. É tipo assim, são os índios, espírito dos índios. Entendi. Entendendo? Por isso que é o caboclo. Dos índios, exatamente. Entendi. Como tem o caboclo de pena, que são os índios da mata, como tem os caboclos boiadeiro, né? E esses já são mais presentes na Umbanda. Todos esses. Também são presentes no candomblé também. Exatamente. Porque quem vem de Umbanda vai carregar esses ancestral, que não tem como arrancar, né? Porque orixá são deuses. Orixá, ele incorpora, ele pega a cabeça do filho, mas ele não fala em português. Em último caso, com a sua evolução, ele pode até usar a sua dom da fala, né? Porque santo, ele usa o nosso coração, a nossa mente, né? A entidade usa o que nós temos, né? Então, se você tem né, coisas boas na cabeça, se você é do bem, a sua espiritualidade vai ser do bem. Então, as diferenças aí, então, o que eu poderia dizer, então, a diferença é que uma tem os santos que são os mesmos católicos e a outra não. A outra, é uma das características. A diferença, exatamente. Tem mais alguma, assim, que é gritante? Mais alguma característica? Sim, porque na Umbanda incorpora entidade. O que é entidade? Entidades são pessoas que teve vida na Terra. O candomblé não? Não, o candomblé é orixá. Nós cultuamos orixá, força da natureza, que se transforma em espírito. Por isso que você acha assim, por isso que você está me explicando
que o cara quem é criado no candomblé, ele não vem para Umbanda, mas o da Umbanda pode ir para o candomblé. Sim, exatamente. Entendi. Exatamente. Então, para deixar bem claro, se eu entendi, você me corrige. A Umbanda, eles conseguem incorporar pessoas que foram vivas aqui, né? Viveram aqui na Terra. Exatamente. E hoje não estão. Não estão. Já o candomblé incorpora santidades, né? Entidades. Não, orixás. 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 Que Que são deuses da África. Que é uma entidade. Exatamente, são tudo negão, negro, entendendo? Esses orixás, vamos perguntar então, já que é isso. Esses orixás, não são pessoas que viveram ou não? Eles são tipo, por exemplo, eu professo a fé cristã, eu sou cristão. Então eu sou, como é que eu vou te falar? Eu acredito só no único Deus. Então eu acredito que esse Deus, ele criou o mar, o céu, a terra, tudo que há. Sim, então. Como a Umbanda vê a criação? A Umbanda vê a criação através de Oxalá, que é o mesmo Deus. Explica isso. Tá entendendo? Oxalá. Só que no candomblé, a nossa religião, ela veio de 4.000 anos antes de Cristo. Entendeu? Entendi. A nossa também não é diferente não, porque pela cronologia da Bíblia aí, de Adão a Moisés foi mais ou menos 2.000 anos, de Moisés a Cristo, 4.000 anos. Sim, só que na nossa religião tem Deus para tudo. Entendi. Tem um Deus criador do universo. Que é o Oxalá. Não. Não. No panteão dos deuses criadores tem um monte. Tem um monte de deuses. Cada um você Deus não criou. acredita que foi o único Deus que criou, Existe um só. Mas no panteão dele tem mais que agrega a ele a força dele. Entendeu? Ele é o único Deus. Mas tem exatamente, mas tem um. Ele distribui os seus poderes para outros. Você criou a terra. Você criou a terra. Você vai moldar o ser humano. Você vai dar o sopro da vida. Aí ele delegou funções. Funções assim. no panteão dele, entendeu? Aí, isso de Oxalá, do Deus Supremo, né? Com nomes diferentes. Nós temos o Batalá, Olodumare, nós temos Oxalá, que aí vem Oxalá na Umbanda. Mas aí no candomblé ele se dá outros nomes. Entendi. Ele agrega outros nomes, porque cada um tem uma função. Nós temos o Batalá, Oxalá, Oxalufã, Oxaguiã. Então esses são todos esses que pegaram os o poder deuses, do Deus. Exato, os deuses criadores. E ele, Antônio, quando você, como se for, recebe a entidade, ele toma posse do corpo da pessoa? Como é que funciona isso? Sim. Orixá. E ele dá um recado. Sim. Orixá não fala português. Orixá, ele pega a sua cabeça, entendeu? Ele pega a sua cabeça, ele vira na sua cabeça. Então, mas ele precisa de quem traz o recado. Então aí entra as entidades. Tipo que interpreta. Exatamente. Interpreta o que ele está falando. Não, Orixá vem, ele dança. Se ele tiver que falar, ele vai falar em Urubá, né? Alguma coisa, muito pouco. As pessoas já costumam, já sabem. Né? Ele vai falar Omim. Ele sabe que ele quer água. Né? Isso aqui chama-se Omim, água. Omim sabe que ele quer beber água, né? Por que ele precisa beber água? Se ele está no nosso corpo, ele tem que zelar pelo nosso corpo. Então, se você está desidratando, por ele estar incorporado muito tempo, dançando muito, você soa, ele precisa te hidratar, ele tem que tomar água. Né? Uhum. Não, entendi. E assim funciona com as entidades também, né? E então, quando você fala da Umbanda, que são pessoas que viveram na Terra e morreram, você acredita a Umbanda e o Candomblé, eles não acreditam na ressurreição, mas sim na encarnação? Sim, na encarnação. Vocês acreditam que o espírito ele vai reencarnando em vidas e vidas? Também. E isso tudo, essa crença é baseada no que os orixás falam. Esse ensinamento veio da onde? Tipo assim, da reencarnação. A reencarnação a gente entende a gente entende a reencarnação, entendendo? Uhum. Por estar no Brasil e existe, né, espiritualidade diferente, então a gente aprende um pouquinho de cada e a gente junta, entendeu? Mas o que acontece? A gente entende reencarnação porque quando você não reencarna mais, você vai, né,
para um outro mundo espiritual, né? Ou você vira um ancestral protetor da sua família. O candomblé e a Umbanda, eles não acreditam no tipo céu e inferno? Não existe isso? Tipo, Não existe céu para nós, existe o mundo espiritual. O céu para nós é o sim. mundo espiritual, Tipo assim, aonde vivem os orixás, aonde vivem as entidades. e uma alma que ela, tipo, ela não evoluiu, ela é ruim, ela causa mal às pessoas. Quando ela vem a falecer, ela acontece o que com ela Tem o na crença? livre-arbítrio dela. Ou ela continua sendo mal ruim, ou ela vai buscar ajuda espiritual para ela evoluir. Mas ela vai reencarnar mal de novo, assim, quanto ela quiser. Se ela não quiser, ela não vai reencarnar, ela vai ficar nas trevas, perdido. Ah, entendi. Existe, às Ela vezes, pode ficar perdida e não reencarnar. não reencarnar. É tipo uma punição que ela vai ter por não ter evoluído na chance que teve. Na chance que teve. Ou ela, por opção, não quer. Ela quer ser treva, ela quer ser mal. Eu vou te perguntar uma coisa, eu não sei se é na sua ossada, mas quando a gente é criança, eu tenho pessoas que acreditam muito em reencarnação. Pessoas muito ligadas a mim, entendeu? Eu não acredito na reencarnação, não é o que eu creio. Mas eu sempre escutei, por exemplo, às vezes a gente viu uma pessoa com deficiência física, né? Às vezes uma criança que não anda e tudo mais. E pessoas assim, parentes meus, meio próximos, falavam assim, por que você está triste? Aí eu falava assim, não, olha lá a situação. Aí fala assim, não, isso aí é porque ele foi muito ruim em outra vida e agora está pagando. Isso é verdade? Assim, pela crença de vocês, isso procede? Procede, Pode assim, nascer ruim para pagar um mal de uma vida passada? ou dela, ou da própria ancestralidade, o próprio caminho ancestral. Por que acontece? Você já parou para pensar de onde vem todos os nossos parentes, de que era vem, Nossos parentes? para chegar até nós, né? Então, Você acha então que, por exemplo, às vezes eu posso pagar por alguma coisa que o meu tataravô fez? sim, Tem essa ligação? com certeza tem essa ligação, sim. Ou o próprio espírito também, entendendo? O próprio espírito também está ali para poder evoluir. Porque se ele não conseguiu evoluir lá na espiritualidade, ele precisou ter dificuldade no corpo, entendeu? Entendi. Porque para o espírito, o corpo andando, ele vai estar ali, entendeu? Entendi. E você hoje, e quando você começou o assunto, você falou que você viu um preto velho no canto, assim. O preto velho, ele tá em quê? Ele é uma entidade Ele é uma também? entidade da parte de Umbanda, um preto velho. Ele é da parte de Umbanda. Exatamente. Ele é da parte de Umbanda. E ele é alguém que já teve na Terra? Sim, com certeza. Você sabe mais ou menos da história dele quando estava aqui na Terra? Sim, cada preto velho conta a sua história. Ele pode ter vindo, ele pode ter Ah, não sido. existe um só preto velho? Não existe mais, Ah, muitos. é? É uma Então, falange. São falanges de espírito que vem como preto velho. Porque são falanges enormes de espíritos que vêm. E cada pessoa tem o seu ancestral. É isso que eu estou falando. Ancestral é o que te antecede, que te sim, veio antecede, te antes. antecede. Às vezes é um ancestral seu que incorpora em você. Entendeu? E todas as pessoas, todos os membros que frequentam essas religiões, eles estão aptos a receber ou não? Tipo assim, ou existe olha, quando você chegar ao patamar de espiritualidade desse cargo aqui, você consegue. No Sim, início ainda sim. não. Existem Como é que várias funciona? formas de mediunidade. Várias formas de mediunidade. A que incorpora e as que não incorporam. Aí elas têm outras funções. Por exemplo, o Ogã, né? Aquilo ali é o atabaque que está atrás de você, né? Depois eu vou mostrar para vocês a Sim, foto aí da isso, tabaque. Ogã. Quem é Ogã, ele é levantar defeitos, obrigações para ele não receber. O membro, Ele não recebe. membro Ogã, ele não recebe. Não recebe. Nem Ogã e nem Eked. Que são pessoas que espiritualmente se nasceram especiais, com esse dom da espiritualidade, mas não precisar receber. E sim de zelar e cuidar da espiritualidade. Porque já pensou se todo mundo só querer receber? Como é que fica? Tem que ter É que eu nunca vi. Então Não, eu sim. fico imaginando assim. Então você tem as pessoas que cuidam da música,
né? Sim. Que é uma música. O atabaque Sim, é um ali, instrumento. exatamente. Ali Inclusive, eu já bati muito atabaque na minha vida porque é um instrumento na capoeira. Exatamente. É. Que vem da espiritualidade. A capoeira, ela é extremamente espiritualizada. É mesmo. Lógico, e quem... Cara, eu sempre pratiquei só pelo esporte. Não, mas ela é espiritualizada. O que você canta lá? Cantiga de Angola, de macumba. Entendi. Mas De entidade. Não, Você sim. canta o tempo Mas todo. Tipo assim, existe. Cantigas de A gente entidade. chama de chula, né? É. As chulas. Samba de roda, tudo é espiritualizado. Isso é. Porque a gente, assim, os mestres antigos, eles eram da Umbanda, da Candomblé, né? Então, eles fizeram algumas músicas, algumas chulas, Quase todas. em cima daquilo que eles acreditavam. Mas Sim. existe chulas que exalta Maria, Mãe de Deus. Sabia? Existem chulas que Sim, fala de amor de um homem para mulher. Sim, mas aí vem a modernidade e o preconceito. Por quê? Né? Gente, vai fazer capoeira evangélica, então tem que ser capoeira de Jesus para ter. Aí começa as modificações. Eu não concordo com isso, não. Sim. Aí vem as modificações. Eu não concordo também com capoeira de Jesus. Porque existe o preconceito até na capoeira. Não só capoeira. Karatê de Jesus, jiu-jitsu de Jesus. Entendeu? Então, exatamente. Querem mudar uma coisa que vem de ancestralidade há muito tempo. Entendeu? E não é espiritualizado. Capoeira, ela vem de segmento espiritual. Entendeu? É que eu sempre brinquei desde criança, né? Sim, mas aí não tem nada a ver. Desse lado, Então, você... Eu faço pelo esporte. Exato, pelo esporte. Já te fez muito mal? Não. Faz muito bem. Por quê? Porque você vê que as cantigas que canta ali são de ancestral, de pessoas que já morreram. A maioria, né? Entendi. Já morreram e que fizeram. Isso é uma polêmica danada, porque o cristão que faz capoeira hoje, as igrejas nem aceitam, assim, tipo... Sim, porque tá fazendo idolatria. Mas né? você acha que o capoeirista hoje, ele que tá lá jogando a capoeira ali como esporte, ele tá, de qualquer forma, assim, idolatrando? Então os pastores estariam certos? Olha que situação, olha a situação que eu botei ele agora. Sim, não. Idolatrando, como fala assim, idolatria quer dizer você autoafirmar que aquilo ali é maravilhoso. Entendi. Idolatria é isso. Você autoafirmar que aquilo ali te faz bem. Mas não quer dizer que o cristão está cultivando aquele Deus, tipo, adorando aquele Deus. Não, lógico que não. E mais do que nunca. Não faz mal para ninguém. É esporte, ajuda as pessoas a recuperar de um monte de coisa, de depressão, de droga, não é isso? Não é essa a função? Muito, claro. Então, mas aí, se esse é o dog do preconceito, é um horror. Entendeu? E eu vi lá, né, no seu Instagram, no seu Face, que você chegou a viajar para os países, cara, representando a sua religião. Sim, então. Eu faço parte de uma federação que chama-se Afro-Cone-Sul, né? E ela faz Afro-Cone-Sul, porque é uma federação brasileira, mas ela também atua em outros países da América do Sul, entendeu? Uruguai, Paraguai, Argentina, entendeu? Aí ela faz eventos para homenagear os pais e mães sacerdotes, sacerdotisas de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé, né? Fazendo reconhecimento, ganhando troféus, Oscar. Essa noite chama-se Oscar Africanista. Isso é muito legal, porque cada um representa sua cidade. Você chegou a ganhar. Sim, todo ano eu vou. Vou botar algumas fotos aí para vocês acompanhando. Vou mandar, aí. Né, vou mandar. E a minha federação vem do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é um dos estados de maior pleito espiritual, né? Lá a Umbanda, a Quimbanda é fortíssimo, né? A espiritualidade lá, cada 10 metros existe um centro. Rio Grande do Sul é um dos estado que mais tem pais e mães de santo, né? Então, esse ano é o 3º ano que eu vou representando o Cordeiro. Já fui no Uruguai, em Ribeiro, Rio Grande do Sul. Que legal. E esse ano vamos ver para onde que nós vamos. E é bom que eu vou viajando. Conseguir ter uma visibilidade fora até do país. Sim, conhece, né, outros, porque a gente, né, lá no Uruguai, no Paraguai, existe tão quanto aqui a espiritualidade lá. Então, aí você me disse que a Umbanda ela é 100% brasileira, né? 100% brasileira. Mas existe terreiros da Umbanda em outros países hoje? Existe. Cultuando as entidades. Porque o que acontece? Aí, como eu falei com você que a entidade ancestral de quem já teve vida, aí ele teve vida, mas ele ganhou permissão da espiritualidade de luz, ele evoluiu para que possa vir na Terra, né, prestar caridade e fazer o bem.
Eu me empolgo nessas coisas porque eu gosto de entender. Sim. O caboclo, ele era índio. Era um índio que cuidou da terra. Quando ele vem, ou ele é proibido, tipo assim, ele pode falar alguma coisa de detalhes do Brasil quando era na época dele, ou ele não tem essa memória com ele mais? Bem, aí depende da época que ele viveu. Não, tipo assim, tá, vamos botar Né? que quando o Pedro Alves Cabral chegou, ele viu os índios, né? Se um desses índios fosse lá hoje um caboclo, ele poderia falar, não, eu tava lá na ilha lá de Santa Cruz, não, que chegaram e tal. Tipo, algum detalhe, ou tipo assim, falar assim, não, na minha época a gente morava em casas assim, caçava assim. Ele consegue falar da história da época? Sim, Ele tem essa lembrança? Lógico, ele carrega a lembrança dele, ué, porque ele vai se comportar como ele vivia na Porque Terra. quando a gente reencarna, se a gente, de acordo com a crença que você acredita da reencarnação, a gente esquece, né? Sim, Uma vez reencarnado. sim, mas o espírito pode trazer a lembrança de outras vidas, né? Ele pode trazer lembranças de outras vidas, coisas boas que vai ajudar ele no plano espiritual de querer agir, no plano que ele agir, entendeu? Entendi. Então, todo espírito vai trazer as suas lembranças e memórias do que ele fazia, né? Então, o caboclo é uma energia positiva, ele nos traz segurança, né? Ele se comporta como guerreiros, né? Porque eles guerreavam, né? Então, eles se comportam, eles usam arco, usam flecha, representatividade do que eles usavam no cotidiano, né? Eles têm um dom de conhecimento das folhas, das ervas que curam, né? Então, o caboclo da E eles passam esse ensinamento? Sim, lógico, com certeza. Então, quanto de ervas, quanto de cura espiritual. E eles acabam usando o quê? Os instrumentos, né? Por que o caboclo fuma? É uma pergunta. Eu ia te fazer essa pergunta. Né? Por que a entidade fuma? Por quê? Por quê? Porque são instrumentos. O médico não usa o bisturi para cortar? Sim. Ele usa a energia da fumaça para espantar a negatividade. Ele usa a água, o poder da água. Mas tem uns que tomam a pinguinha também, não Sim, tem? Sim, lógico, toma bebida. Nos explique. Sim, com certeza. Por quê? Porque ele usa o álcool para medicinal. A energia do álcool é o instrumento. Tudo. A entidade usa os instrumentos da natureza para a energia, porque tudo é energia. Nós somos energia pura. Tudo contém energia, né? Positiva e negativa. Então, a espiritualidade, ela é mal interpretada por quê? Porque tudo tem um lado negativo e um lado positivo. Você conhece equilíbrio se essas duas partes não tiver plano a plano? Equilíbrio tem que estar... O equilíbrio, a balança. a balança. A balança. Peso e medida. Existe... Peso e medida. Se você estiver com problemas negativos, você vai estar para baixo. Pesa do lado de lá. Como faz para você levantar? Se o positivo exigir. Se a negatividade ultrapassar o positivo, você vai se ferrar. Então, a espiritualidade é energia. Esse equilíbrio tem que existir. Não é o mal e o bem, é o negativo e o positivo. Agora, as interpretações humanas e religioso é que criou o diabo. Então, você... Entendeu? Porque o ser humano, o tempo todo, com atos e atitudes, ele provoca negatividade ou positividade. Se você ficar com raiva de uma pessoa, qual a energia que você provocou? É ruim? Negativa. E se você sorrir para uma pessoa, você criou uma energia positiva. Entendeu? Eu até falo isso, a pessoa que às vezes guarda a mágoa de muitos anos de uma pessoa, né? É um clichê que eles falam, mas a mágoa é um veneno que você bebe querendo que o outro morra, né? Que às vezes você tem mágoa de uma pessoa, a pessoa nem tá aí pra você e aquilo tá te fazendo mal e você não se livra daquilo, né? Exatamente. Então, por que nós somos julgados? Porque a gente não acredita nesse diabo criado pela Igreja Católica. Não, a Umbanda não acredita no diabo. Não existe, tipo, não. Um pai do mal, um pai da mentira. Não. Existe negatividade e espíritos negativos. Causado pelo próprio homem. Causado pelo próprio homem, lógico.
No começo da vida, a vida não começou com guerra, o tempo todo mata um, mata o outro por qualquer motivo, toma guerra, luta, espada, reinos. Entendi. Há Mas, quanto tempo se cria negatividade? ô, Antônio, eu te Então, entendi. é necessário que o Criador fizesse isso para que a vida tivesse sentido. Entendeu? E também Deus precisou criar o você também ter uma homem. escolha, você está dizendo assim, né? Ah, Para você evoluir, se sim. você tem um lado que Deus você... precisou criar o homem com esses dois, com esse livre-arbítrio de saber conhecer o mal e o bem, o positivo e o negativo. E o equilíbrio. Então, A vida é feita de atos e atitudes, boas ou ruins. Se Isso é você verdade. cometer bons atos, tudo vai fluir. Se você cometer maus atos, alguma coisa refletir na sua vida. Em todo sentido. Essas, por exemplo, você falou do diabo. Segundo a Bíblia, o diabo ele é um anjo, que era um anjo de luz, né? Lúcifer. E ele se rebelou contra Deus porque ele queria ser adorado como Deus. Então não houve mais espaço no céu, Miguel e seus anjos expulsaram o diabo para a terra. Enfim, ele era um ser angelical, né? E ele perdeu lá o espaço no céu e foi expulso para a terra. Essas entidades que você me disse, não existe uma entidade do mal, todas elas são boas, todas Não, elas... existe Então, as trevosas, me explica energia, isso. existe plano espiritual. Não, mas essas entidades que você diz que existe um Deus que está dividindo poderes, não foi isso que você falou? Não, sim, mas isso... Não, Esses daqui são todos bons, sim, porque eles pegaram coisa de Deus. Sim, não estou falando do negativo. O negativo é da terra para baixo, positivo é daqui para cima. Não, sim. Então, Entendeu? a entidade negativa, ela foi Ela alguém vai que... descer para ela vai ficar num local diferente do positivo. Não, sim, sim. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Todas as entidades, que se ela for negativa, ela foi necessariamente de alguém que viveu nessa terra, que morreu e foi para ser negativo? Ou teve alguma entidade também que se rebelou lá e também... Sim, sim. Não, isso Não, eu quero que você- não, eu quero não, eu não posso enxergar dessa forma, porque aí senão eu estaria entendendo o diabo da Igreja Católica. Não, por isso Eu que estaria tô- dando margem. eu tô Não, tentando entender a sua ótica. a espiritualidade existe o lado positivo e o lado negativo. E os dois foi criado pelo mesmo Deus. Sim, claro. Ah, não, então entendi. Com certeza. A diferença é que é o seguinte, a Igreja Católica, a Igreja Cristã acredita que existia um anjo que se rebelou. Nós cultuamos Exu. Exu é visto pelas pessoas como diabo. Exu é uma entidade. É, Exu, né? Só que Exu também teve vida. Exu, a entidade, teve vida. Ele viveu aqui na Terra como Lógico. homem? Homem. Exu, Pombogira, né? Todas. A Pombagira, assim como o Preto Velho tem um monte, a Pombagira tem um monte também? Lógico, temos muitas. São falanges. Cada falange tem o seu chefe. Energia. Energia, né? Nós temos Exu é a energia mais próxima do ser humano. Por isso que ela é considerada diabo. E Se você tiver vontade de matar uma pessoa, você não der vontade de matar, você não fala que vai matar. Não existe pessoas que matam, que ferem da facada. Existe. Não existe pessoas que bebem, que fumam. Não existe pessoas que são apaixonadas, fazem loucura por amor. Uhum. Entendeu? Então, Exu é a energia mais próxima do ser humano. Ele entende tudo você. Entendeu? Entendi. É que está muito próximo. As outras entidades não é tão próximo quanto Exu. Porque a gente precisa... Exu é energia. Exu é rua. Você saiu daquela porta para fora, você está vivendo a energia de Exu. Você passou numa porta, você está energia. Exu é porta. Exu é caminho. Exu é vida. Exu é movimento. E ele também... E o movimento é positivo e é negativo. Aí você que provoca essa energia. Ele você também que busca, incorpora. o Exu. incorpora as entidades Exu. Incorpora Pombogira, Exu. Agora temos Exu que vem de outro. Nós temos Exu também que vem de outros países. Né? mesmo? Sim. Né? O povo cigano, por exemplo, né? Os ciganos vêm de outros países, tá entendendo? Espanhol, né? Então nós temos entidade ancestral de quase todos os países. A Umbanda pega muito isso. O Candomblé não tanto. Não tanto. Mas a Umbanda pega
essas energias todas, né? De entidades para trabalhar no campo vibratório, né? Então, voltando lá de novo na parte de Exu. Então, o que acontece? Os orixás, eles existem, né? O panteão. Então, existe o orixá da guerra, né? E do caminho, que vence batalha, Ogum. É o orixá que dá caminho, é o orixá que vence a guerra, é o orixá que destrói a negatividade, né? É o que vence. A gente precisa de Ogum o tempo todo para vencer as batalhas diárias da vida, tanto no sentido espiritual quanto no sentido material, né? Nós temos né, a maior fonte do nosso planeta, né, que é a Terra. Nós temos o orixá da Terra, que é o Molu. Dono da Terra é o Molu Obaluaí. Né? Nós temos a água salgada, que é Iemanjá. Nós temos a água doce, que é a fonte da vida, que é Oxum, a rainha, a deusa da água. Então, quando a gente toma água, a gente está tomando o poder positivo de tudo que é bom que a água contém, que é a deusa Oxum, que é a deusa do amor. Então, estão presentes na natureza. Na natureza. Então, o orixá é a natureza. A mata tem a mata, mata tem outro. Exato. As matas é de Oxóssi e Ossan. Ossan é o orixá da cura. Então, toda erva que tem poder de cura, né, é do orixá Ossan. Ele que tem o poder de nos dar... Ossan. Ele que nos dá o poder de usar erva. Então, a gente usa erva demais aqui. Por quê? A gente toma banho de erva o tempo todo. O tempo todo a gente está usando as ervas sagradas para nos limpar a nossa áurea, limpar nosso corpo, tirar uma dor, né, uma negatividade, um espírito que às vezes é uma negatividade que apossou de você, que se aproximou, te causou uma sensação ruim. Então as ervas é para isso, para eliminar. Então existem ervas quentes, ervas frias, né? Se você está para baixo, você tem que tomar banho de ervas quentes para te levantar. Se você está muito eufórico, qual erva você tem que tomar? Ervas que calmam você, né? Principalmente na cabeça. Aqui está o nosso poder, né? Cabeça quente é atos e atitudes. Isso é verdade. Né? Cabeça fria, cabeça que pensa. Raciocina e vê as coisas para o outro lado. Respira, exatamente. E eu tenho que te perguntar, porque, desculpa, eu não estou tentando ser desrespeitoso não, mas você sabe que quando a gente passa, e você vê que às vezes não é o preconceito, é a falta de informação. Exatamente. Quando a gente passa, às vezes, em encruzilhadas, tem um trabalho lá, não é? Às vezes é uma garrafa de bebida, tem uma farofa, tem um frango, tem alguma coisa assim, umas velas. Sim. Tá. Esse tipo de trabalho, existe então, já que você falou que existe o bem e o mal, existe trabalho desse pro mal também? Existe pessoas A pessoa pode, através dessa fé, não só da sua, não da sua fé, você tentar entender, da fé nos orixás e nessas energias, ele pode fazer mal a outra pessoa propositalmente? Ele pode, tipo assim, eu não gostei de fulano, vou fazer um trabalhinho para atrapalhar ele. Tô com inveja do serviço dele. Nossa, que os peitos da mulher dele caia. Sim. Tipo... Se a pessoa, né, ou aquele sacerdote viver pro mal, a pessoa vai alcançar o objetivo. Mas se a pessoa é do bem comum, é da paz, então, do amor... existe o sacerdote, existe terreiros que flutua tipo mal. Ele é mal. Ah, entendi. Ele vive nas trevas. Então a gente não pode, então, como é que eu vou te falar? Generalizar, então, todos os terreiros. Lógico que não. O que você tem que saber é onde você está indo. É onde você está indo, exatamente. O que aquele pai prega? O que aquele pai prega. O que ele tem de bom para oferecer no sentido conteúdo. Então existe mesmo. Existe, ué. Aí, não, mas não é só no terreiro, não. Cara? Mas não é só no terreiro que existe. Nas igrejas também. Quantas pessoas que são mal, tá lá na missa, tá lá na louvação, desejando que fulano morra, com inveja do outro. Então o mal está em todos os lugares. Agora, de forma diferente, escondida. Mas como é que o cara sabe, Antônio, que alguém fez alguma coisa para ele? Não tem como ele saber, a não ser se ele procurar. Não, tem claro que tem, lógico. Tem. Fizeram um troço para mim. Não, mas você Sim, já lida nesse mundo. Presta atenção, nem tudo
Nem tudo é que alguém fez mal. Aí são as interpretações. Agora, deixa eu voltar lá atrás. Quando você passa numa estrada, que você vê uma vérula de cachaça, as pessoas já logo pensam, macumba, que aquilo é pro mal. Não, gente. Se nós cultuamos a natureza, nós temos que ofertar as coisas para a natureza para pedir coisas boas. Às vezes você está vendo um litro de cachaça, uma velha, a pessoa está pedindo ajuda para a cura de uma coisa, para um caminho aberto, para conseguir um emprego. Então aquilo ali existe por dois lados. Tanto para fazer o mal quanto para fazer o bem. Exatamente. Entendeu? Quantas coisas você vê, né? Às vezes você viu lá e a pessoa colocou aquilo, porque ali está o contato da natureza. Então, lógico que hoje, na modernidade, a gente não deve. Eu não faço esse tipo de coisa porque eu não gosto de sujar a natureza. Aí nós temos que evoluir e pensar também. Deixar a garrafa exatamente. Lá, sim, nós temos que chegar a esse patamar. Não posso. Tudo que eu faço para santo, por exemplo, eu faço aqui dentro. Para não sujar a natureza, porque temos que ter essa conscientização. Tem gente que não tem e suja mesmo e fica lá e corta, e porque, quebra, exemplo, e fica feio. A pessoa que às vezes vai limpar a rua ou cuida daquela área ali, ele tem receio de pegar, você sabe disso? Sim, por causa do... achando que aquilo é do mal e não é nada a ver. Tem gente que passa, faz o sinal da cruz, tem gente que repreende, tem gente que dá a volta lá no outro lado. É verdade, cara. Lógico que eu sei disso. Eu conheço. Quando eu era mulher, eu tinha um medo danado. Nós cotidianamente, a gente passa por isso, esse preconceito, entendendo? E outra coisa, eu vejo, pelas fotos que você me mandou, né, o branco é bem predominante. A cor branca das roupas tem algum significado? Sim, branco representa o Pai Maior, Oxalá, é a paz. O branco representa a paz pra gente. Por isso, afinal de ano, todo mundo de branco. A espiritualidade é de branco, porque branco quer dizer paz. Então, uma pessoa que veste branco no Réveillon, ele sem ele estar sabendo, isso veio dessa cultura. Da cultura, da espiritualidade. Olha aí, ó, informação. Exatamente, né? Mas você pode usar a cor que quiser, mas o branco ele é assim, é sentido de paz. Uma bandeira branca representa o que para todo mundo? Paz. Então o branco traz essa, o branco foi dado para o branco esse propósito. Entendi. Paz, tá entendendo? Aonde você vê algo de branco, logo você raciocinar, branco, paz, harmonia. Entendeu? Eu tô muito feliz de ter aceitado conversar com a gente, cara, porque o meu intuito é justamente levar as nossas principais religiões, né? Então tem pessoas de outras religiões que já estão marcadas para conversar com a gente. Eu tô muito obrigado por ter aceitado aqui, a gente ter vindo aqui, aonde você exerce o tema ele é longo e complexo e composto. Mas é assim mesmo, faz parte. E ficou alguma coisa, alguma pergunta, talvez que eu não tenha feito, alguma coisa que você gostaria de falar para a galera? Sim, com certeza. Eu gostaria de falar o seguinte, que a religião não faz personalidade, nem caráter. Então, religião é para buscar a paz interior, principalmente a minha e de quem vem aqui buscar alguma coisa. Né? Geralmente as pessoas vêm buscar paz, acolhimento, é isso, a função da espiritualidade é isso. Tanto na Umbanda quanto no Candomblé, é levar para as pessoas paz e amor. Não é maldade, não é ferir, não é matar ninguém. Tem que falar isso para que as pessoas possam nos respeitar mais, né? E o tempo todo, nós somos massacrados o tempo todo, tá entendendo? Por haver esse tipo de conceito. Mas como é uma coisa ensinada por outras religiões, nós vamos sempre sofrer isso. Porque, infelizmente, é ensinado por outras religiões que ser da espiritualidade e faz o mal para as pessoas ou pratica o mal. Então, um exemplo vivo aqui. Se eu fosse uma pessoa que tivesse um mau caráter, fosse uma pessoa má, eu estaria aqui? Não. Independente do meu sacerdócio, do meu lado espiritual, eu também tenho uma vida profissional. Sim, eu sou uma pessoa que tem prosperidade e tem meu nome. Inclusive, entendeu? Fica o convite para frente, a gente vai ter um podcast sobre sua profissão. Sim, vai ser onde formou vários profissionais da região. Sim, aí. Então vai ser um prazer também falar sobre isso, né? Então, eu, na posição que eu estou de sacerdote, de babalorixá, se eu fosse uma pessoa que cultuasse o mal, quisesse o mal para as pessoas, eu estaria nesse local ou estaria com a minha vida próspera? Não estaria. Então,
Independente de religião, as pessoas colhem o que planta. Se você plantar paz, você vai colher paz. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você tiver dom de compartilhar, de ajudar as pessoas, não precisa ser religioso, né? Eu conheço tanto religioso que bate lá na porta do vidro, que o religioso bota ele para entrar dentro de casa, dar um prato de comida. E nós fazemos, se chegar qualquer pessoa ali pedir um prato de comida, nós vamos botar para dentro e dar. Eu não conheço um religioso que faz isso. Nós, umbandistas, quando fazemos isso o tempo todo. E a gente é mal classificado, que a gente cultuamos o mal, o demônio, o diabo. Não. Nós cultuamos Deus com nomes diferentes. Nós cultuamos o amor, a prosperidade, o axé, a luz. É o que queremos para todos que vêm aqui buscar isso. É o que eu quero para mim, principalmente. Entendi. Esse é o intuito do Colecast, é te levar a informação. Cara, a gente sempre conversa com pessoas adultas, o que ele está dizendo é a fé dele, é o que ele crê. O que a gente que não profetiza a mesma fé dele tem que entender é que a gente precisa respeitar. Porque eu acho que o ser humano precisa, a gente às vezes é do ser humano, a gente tem uma régua e a gente julgar os outros pela nossa régua, né? Tipo, tá aqui, ó, tá ali, tá. E, cara, eu acho que a gente é diversos, né? A gente tem vários tipos de pensamento, vários jeitos de então, agradar. Exatamente. Enfim. Então, e o preconceito, ele já é uma energia negativa. Já é negativa. Então, às vezes a pessoa ela é toda santificada e faz preconceito com a cor da pessoa, com a religião da pessoa, ou com a opção sexual da pessoa. Então, ele já é um gerador de negatividade. Preconceito é uma negatividade. Preconceito é uma coisa ruim, faz mal para a pessoa, destrói uma pessoa, joga a pessoa até dentro do buraco, um suicídio. Preconceito, se a pessoa for fraca de pensamento. Eu acho que as pessoas, ele tem que... Por exemplo, eu profetizo uma fé, você profetiza outra. Mas nada impede da gente ser amigo e trocar ideia sobre isso. Sim, o que eu acredito, o que você acredita. Sim. Não, acho que não é ruim você conversar sobre o assunto. Por exemplo, você mesmo esclareceu algumas coisas que eu nem sabia. Sim, mas aí o ser humano tem que estar aberto a isso. Sim, lógico. Entendendo? Né? E ninguém tá falando para você seguir nada, né, Tony? Deixa bem claro. A pessoa, é o que você falou lá no começo. A religião é uma coisa que você se encontrou. Se encontra. A religião é encontro. Entendendo? Você pode ter um filho que vai se encontrar numa religião, o outro em outra. Isso aí. Lógico que, né? Você vai querer, você vai educar, vai ensinar os seus filhos ou seu parente, vai querer que todos seguem a sua fé, que é o que você acredite. Mas vai chegar uma hora que existe o livre-arbítrio, né? Da pessoa escolher onde ela se encontra. Porque religião é encontro total. Ela tem que estar no sangue, ela entra e não sai. Entendeu? Nós que é macumbeiro, como diz, quando a gente ouve o tom da tabaque, arrepia. Porque está no sangue. Quando você ouve um hino de adoração lindo, né? De chamado, te arrepia. Ou uma canção, entendeu? Sim, entendi. De outras religiões. E assim funciona. Então, esse foi mais um Colecast. Se você ficou aqui até o final, deixa ali o seu like, comenta. O que você acha? Ficou alguma dúvida que eu não fiz? É só mandar aí que a gente vai tentar resolver, tá bom? E o meu podcast, aliás, o nosso podcast, ele tem o intuito justamente de mostrar pessoas da nossa região, pessoas que fazem, né? E a Umbanda e o Candomblé é uma religião presente na nossa região. Então, por isso estamos aí sempre conversando com líderes. Cada pessoa que a gente conversa é responsável por suas próprias palavras. E você tem o direito de concordar ou não, mas claro que com respeito e muita educação. Aqui, muito obrigado de novo. Nada, Thiago, foi um prazer. Essa iniciativa sua, ela é assim maravilhosa. Obrigado. Isso só vai fazer você se elevar mais, porque além de você ajudar as pessoas a compreender a religião do outro, né? Você também vai entender também, né? Porque é um aprendizado. Nos enriquece. Porque as pessoas só julgam aquilo que não conhece. Então, quando você conhece, você começa a ter outra visão. Pode não fazer parte da sua vida, mas você vai saber respeitar. Né? E a espiritualidade é a mesma coisa. As pessoas julgam porque aquilo que o outro falou, ensinou. Mas quando ela vê
que não é nada disso, ela começa a ter o respeito e aí a coisa acontece naturalmente. Entendeu? É isso aí. Respeito. É um bom tema, né? A gente Respeito. costuma finalizar fazendo um colezinho, que é assim, ó. Na mão, aí vai fazer assim e dá um sorriso pra lá, assim, ó. Ah, valeu!